Boa noite, galera. Fala, rapaziada que curte o papo de ritmo, galera que curte Som Bloco. Estou aqui de novo, André Churros, hoje com o intruso Felipe Bruno, que está participando dessa entrevista aí com a gente. Boa noite, rapaziada do papo de ritmo, Som Bloco. Hoje trouxemos aqui para o nosso papo de ritmo, a gente está acostumado a trazer aqui mestre de bateria, mestre de percussão. Hoje a gente trouxe uma pessoa que vai falar mais da técnica. Nosso amigo Rodrigo Coutinho, jornalista do canal Total da Tupi, Carnaval Total da Tupi, do site Carnavalesco, colunista do Carnavalesco. Quer ver uma crônica boa de bateria, um estudo legal de bateria? Veja o Rodrigo Coutinho, que vai conversar um pouco com a gente sobre bateria de escola de samba, sobre ritmo e sobre como é fazer esse trabalho por detrás das câmeras, o olhar técnico, a análise, que às vezes ele compra muita briga por falar a verdade do que ele vê em escola de samba, e era isso o que o Rodrigo Coutinho faz hoje, era o que estava faltando para dar credibilidade ao carnaval carioca. E para quem não sabe, muitos mestres de baterias estão melhorando ou acertando o trabalho pelas críticas muito pertinentes que o Rodrigo Coutinho faz. Então hoje a gente vai bater esse papo com ele. Rodrigo, primeiramente te agradeço por dar essa entrevista aqui pra gente no Papo Ritmo, pra galera que assiste o Som Bloco, por você disponibilizar esse tempo. Já tá de noite aqui, pra quem não sabe, a gente tá aqui na nossa sede no Clube Tamoio e a gente vai ter esse papo com você. Antes, para caso alguém não te conheça, eu queria que você contasse um pouco da sua história no samba, até você virar esse colunista, comentarista de carnaval que você é hoje. Bom, show, prazer grande estar aqui com você, com o Felipe também. Vocês são dois grandes amigos e à frente desse projeto bem legal, né? Som Bloco, e esse papo de ritmo aqui. Muito me honra estar aqui presente, sentar nessa cadeira que vários mestres de bateria já sentaram, não estou no mesmo nível deles, muito longe disso. E tento apenas contribuir com o carnaval, um pouco com aquilo que eu aprendi nesses anos de bateria e um pouco de estudo de teoria musical também, que eu passei a me interessar posteriormente. Bom, eu comecei, assim, o samba na minha vida ele sempre teve presente, porque eu venho de uma família de sambistas, nenhum grande famoso, assim, mas, por exemplo, meu tio ele desfilou na bateria do Império Serrano, ele foi passista de várias escolas, ele toca até hoje, o Felipe já tocou com ele no DNSPC, é compositor da Viradouro. E a partir dali, acompanhando no quintal da casa do meu avô, roda de samba e tudo mais, e desde novo fissurado por desfile de escola de samba, fui me interessando, frequentava as escolas de samba desde novo, já com meus tios, com minha tia, com minha mãe, e sempre, aí conheci esse cara aqui quando eu tinha 11 para 12 anos de idade, a gente estudou junto, foi na mesma sala no colégio, imagina que os professores não sofriam, né, batucando na cadeira e tudo mais. Mas ali a gente estava apenas visualizando o futuro que poderia vir. E aí a gente manteve a amizade, mesmo depois que a gente foi estudar em colégios diferentes, a vida foi tomando outros rumos, o Felipe se mudou, foi morar em Araruama, né, Felipe? Em Araruama um ano. E aí mesmo assim a gente manteve contato e tudo mais. E aí ele começou a estudar na bateria da Viradouro, e eu já frequentava a Viradouro, não era da bateria, mas tinha vontade de entrar, mas não via um meio para entrar. Né? Hoje em dia isso mudou um pouco, mas até pouco tempo atrás as baterias elas eram muito exclusivas, né? Para você entrar numa bateria de escola de samba era muito difícil, mesmo já na década de 2000 isso. E aí o Felipe falou, vamos lá, cara, vamos lá, tu começa a tocar lá, não sei o que, tu já sabe tocar nos instrumentos, chega lá, você vai se aperfeiçoar, é só frequentar os ensaios, só porque você vai desfilar. E dito e feito, comecei tocando repique na bateria da Viradouro, mas a caixa sempre foi o instrumento que me atraía mais. E aí, quando tinha aqueles sambas sábados assim, que a bateria esvaziava e você podia trocar de instrumento, eu comecei a pegar a caixa e treinar a batida. Na época da Viradouro, que a batida da Orena da Estácio de Sá, né, e tudo mais, do Salgueiro, do Zé Tijuca. E aí, um belo dia dentro da bateria, o Cissa passando assim, ele foi e me viu tocar e parou, me viu tocando assim, ó, você tá tocando bem caixa, eu vou te passar pra caixa. E me passou pra caixa. E a partir dali eu comecei a desfilar Viradouro, da Tijuca, Grande Rio, várias outras escolas, Imperatriz, Cubango, onde eu tenho muitos amigos também, enfim, várias baterias que eu vou falar que eu vou acabar esquecendo de alguma e cometer alguma injustiça. E aí me formei no colégio, comecei a estudar jornalismo na faculdade, e aí comecei a acompanhar, né, o que os sites de carnaval falavam e tudo mais, e assim, é até uma coisa que eu brinco muito com o Alberto João, que é editor do site Carnavalesco, e que foi o cara que foi o grande incentivador desse tipo de coisa. Eu brinco muito com ele sobre essa questão de você
ter antigamente na crítica de carnaval uma limitação muito grande no que diz respeito à análise de bateria, né? Eu acho que isso ainda acontece hoje com alguns quesitos, que não é fácil você, por exemplo, analisar uma dança de mestre e porta-bandeira, você analisar um enredo com aquele embasamento histórico e tudo mais, não é qualquer um que vai fazer, e para muitas vezes você não pagar um mico ali, vamos dizer assim, falar coisa que não acontece, você acaba não fazendo daquele tipo. E eu, por esse tempo que eu desfilei em bateria, e depois comecei a me interessar pela música de uma maneira geral, fora do universo das baterias, até pelo próprio contato com o Felipe, que é um músico que se formou fora de uma bateria de escola de samba, e aí agregou o que uma bateria trouxe para ele nesse universo musical, e aí eu comecei a estudar mais, a ler mesmo, sabe? Muita coisa, até hoje eu ainda não entendo, mas busco um entendimento, sabe? Estou sempre lendo alguma coisa de teoria musical, sempre pesquisando coisas de outros ritmos que possam me fazer entender melhor o que acontece numa bateria de escola de samba, e isso tem me acrescentado bastante. E aí, fiquei sabendo que na época o site carnavalesco era do site SRZD, 2010, assim, e comecei a escrever no site O Repórter, que era um site que era um trabalho colaborativo que eu fazia em troca de experiência, já estava na faculdade, e por ter um conhecimento já no meio de bateria, de escola de samba, eu comecei a dar algumas matérias que fui chamando a atenção. Pô, como é que esse cara de um site relativamente menor tá dando esses furos e tudo mais? Aí o Alberto João me chamou para uma entrevista, fiquei um período de 3 meses de experiência, e aí passando o carnaval de 2011, me tornei fixo do site. Fiquei lá 2 anos e meio no site, até ir para a Rádio Tupi, e aí ainda no site, para o carnaval de 2013, no ensaio técnico eu comecei a fazer um trabalho de análise de bateria, que graças a Deus eu tive um retorno muito positivo do público, né? Claro que você não tem como agradar todo mundo, né? Assim, eu não sou dono da razão, não sou dono da verdade. Tem coisa que eu escrevo ali que as pessoas podem discordar, isso é muito saudável que isso aconteça. Mas eu tento passar para o público um pouco da vivência que eu tive dentro da bateria. Afinal de contas, foram mais de 10 anos desfilando, desfilo até hoje no grupo de acesso, né? Então, eu acho que eu posso acrescentar um pouco, e isso, o retorno tem sido bem positivo, não só do público, dos ritmistas, mas também dos mestres. É claro que no meio do caminho tem algum ruído de comunicação, às vezes o cara não entende muito bem o que você quer passar, faz parte do jogo, não guarda rancor de ninguém, entendeu? Quem não quiser seguir é só não ler, é simples, o site está lá. Você entra porque você quer, eu não bato na porta de ninguém e eu obrigo ninguém a ler nada. Se o cara não gosta, ele simplesmente não lê. Mas graças a Deus a maioria aí, eu posso dizer que 80% da galera tem aprovado as coisas que eu tenho escrito, e a tendência é continuar. Depois passei pela Rádio Tupi também, como você citou, através do Eugênio Leal, que era um cara que já fazia esse trabalho lá na Rádio Tupi, e ele teve uma grande humildade de abrir esse caminho para mim, um cara que tem muito mais experiência do que eu, até em bateria, ele abriu essa porta para mim, um canal, um canhão, né, cara? A Rádio Tupi muito ouvida, sabe? A maior audiência do carnaval. Pois é, em determinados horários aí ela chega a ter 3 dígitos aí de audiência em milhares de pessoas, então foi uma experiência muito válida. Fiquei 7 meses lá, depois voltei para o site carnavalesco. Eu hoje trabalho na Elo Comunicação, sou responsável pela assessoria de imprensa da Mocidade Independente Padre Miguel, que por um acaso é a minha escola de coração, e é isso, continuo fazendo análise no site carnavalesco, espero não ser tirado de lá, não faço sozinho hoje, é bom que se diga isso, divido essa responsabilidade com o Kleber Conká, que é do Batuque Digital, e também um grande percussionista, e também esse ano com o Guilherme Gonçalves, que é um diretor musical, responsável pela Febre do Samba, um espetáculo que vai para o 6º ano em cartaz no Teatro SESI no Rio, que tem essa preocupação de trazer a história das escolas de samba e toca cada samba exatamente como ele foi executado na época. Você vai ver um show lá da década de 40, o samba do Império, eles tocam exatamente como o Império tocava na década de 40. Então até para um trabalho de pesquisa musical é muito enriquecedor. Eu divido com eles dois essa responsabilidade. O Carnaval de 2016 está chegando aí, daqui a pouco vem os ensaios técnicos e a gente vai estar lá apontando as virtudes e as possíveis falhas das baterias do Grupo Especial e da Série A que passam no Sapucaí. Rodrigo, até para a galera que poder te conhecer, saber como que é o seu trabalho, porque a galera sempre critica, ela fala
No que se baseia o seu trabalho hoje? Como que é o trabalho do Rodrigo Coutinho? Como você falou, você tem uma equipe legal trabalhando com você. Como é que é o trabalho de vocês na hora de fazer essa crítica a uma bateria? Que fique claro e evidente que o Rodrigo Coutinho, já estou até tomando a palavra dele, que daqui a pouco ele vai falar isso, o Rodrigo Coutinho não critica o mestre de bateria, a pessoa fulano. Ele está vendo um trabalho musical que compõe uma escola de samba. Então, até que as pessoas entendam como é o seu trabalho, do jeito que você faz, de módulo a módulo ali, como que se dá o seu trabalho da equipe hoje que faz essa crítica de bateria. Olha, Churros, é legal você me dar até a oportunidade de falar isso, porque realmente, muitas vezes as pessoas confundem uma crítica, por exemplo, ao tamborim, ao diretor de tamborim. E não é isso, sabe? É uma coisa que a gente tem muita preocupação, essa é a primeira coisa que eu sempre converso com quem vem para o site fazer esse tipo de análise. A gente tem muito respeito e muito cuidado com as palavras que você vai usar, né? Então, às vezes, uma palavra mal colocada, ela joga fora toda a sua crítica, porque a pessoa fica magoada, leva aquilo pro pessoal e não absorve nada daquilo ali que você escreveu. E é difícil, não é fácil. Desde que a gente começou a fazer, eu tenho a noção exata do quanto é difícil jogar bateria hoje. É porque o jogador ele tem, sei lá, 2 minutos, às vezes 3 minutos no máximo para ver uma bateria na frente dele, uma distância razoável, que eu acho que não é ideal, e que às vezes ele sofre por coisas físicas, né, barreiras físicas na frente dele, pessoas gritando, uma caixa de som, ou vento que às vezes pode deturpar essa propagação do som, e é muito difícil. Então a gente tem muito cuidado até com isso, até com a forma que a gente vai colocar cada palavra, e ela é feita sempre baseada nas cabines de jogador, né? A gente tem hoje na Marquês de Sapucaí 4 cabines de jogadores, né? Se não mudar o regulamento ao ano que vem, vai continuar sendo feito dessa forma. Uma ali entre os setores 3 e 5, outra entre os setores 5 e 7, outra no setor 9 e outra acho que é no setor 10, que agora é setor 10 lá no final. Então, a gente tenta se ater a essas apresentações, porque no ensaio técnico, o mestre de bateria, ele planeja a execução das bossas, o ritmo dele, como se fosse um desfile, voltado para o desfile. O nome já diz, é um ensaio técnico. Então ele para em frente à cabine e simula o que ele vai fazer no desfile exatamente. Então a gente tem essa preocupação de se ater mais àquilo ali. Primeiro recuo, a não ser que aconteça um atravessamento assim, muito fora de padrão da bateria, a gente cita, ou sei lá, se a bateria mudar muito o andamento do primeiro recuo para dentro da pista, o segundo recuo a mesma coisa, a gente procura não levar tanto em consideração assim, mesmo ele estando perto do terceiro módulo do jogador, porque a gente sabe que ali na bateria não é tão jogada assim, né? O jogador não tem como ouvir de lá de cima da bateria, do outro lado da pista, tem um carro de som no meio, alegorias passam no meio, interrompe a passagem de som. Então o nosso trabalho é voltado para isso. E aí, é claro, em cima do manual do jogador da liga mesmo. O que é? É julgar a criatividade da bateria, o grau de dificuldade de uma bossa. Todo mundo que ali tocou sabe, pô, você fazer plá, 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 tchum, 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 é um grau de dificuldade. Agora você fazer uma bossa que envolve vários instrumentos e que encaixe na melodia do samba, sempre é bom frisar isso. Não adianta fazer uma bossa que parece um tiroteio, mas não tem nada a ver com a melodia do samba. A gente vê muito isso aí em desenho de agogô. Está sendo feito hoje em dia. Gente, o agogô é um instrumento musical que emite 4 notas. Então você cria uma melodia paralela à melodia do samba. Ele cria uma música ali. Então se você não tiver cuidado com isso, você está tocando A e o samba é B. Isso aí agride muito o ouvido de quem tem uma percepção um pouco mais apurada, né? E a mesma coisa, por exemplo, com a afinação de surdo. Eu tenho isso muito claro na minha cabeça. Uma bateria pode ter, sei lá, você tem 30, 40 surdos numa bateria, 35, 40 surdos numa bateria. Você pode ter aí 40 marcadores excelentes, os caras que tiram o som do instrumento, são precisos, sabem as bossas. Se o surdo estiver mal afinado, não adianta você ter um ótimo marcador. E a gente vê muito isso hoje, principalmente no grupo de acesso. Sei lá, vem 9 surdos de primeiras, 5 de um jeito, 4 de outro. Não existe um padrão rítmico, não tem uma identidade, sabe? É uma coisa que polui o seu ouvido, você não consegue decifrar, pô, a primeira tá nesse tom, a segunda tá nesse, a terceira tá nesse. Desenho de terceira, adequação do desenho de terceira ao samba, quando a bateria tem esse desenho de terceira, a intensidade que ele é tocado, assim, a gente vê, por exemplo, uma bateria que tem 15 terceiros tocando juntos, não tem necessidade alguma do cara ficar dando porrada na terceira, porque tá todo mundo, já tá todo mundo tocando junto, somando nota em cima
do padrão daquela bateria ali, e você vai estar tocando alto, você está muitas vezes saindo do andamento da bateria, entendeu? É uma coisa que fica feia. Tamborim, está todo mundo tocando 2x1, 3x1, se o desenho está sendo bem executado. Chocalho é a mesma coisa, hoje em dia se faz muito o chocalho em conformidade com o tamborim, né? A gente vê isso em várias escolas, se isso está sendo bem feito, muitas vezes é mal feito. Ala de agogô, como eu citei, se for de 4 campanas, se for de 2 campanas, cuíca, caixa, que é o principal hoje, o que forma a identidade de uma bateria. Se a caixa, se o desenho de caixa, ou se os desenhos de caixa, né? Hoje em dia a gente tem 2 batidas diferentes em várias escolas, uma batida em cima, outra embaixo, que se somam musicalmente, né? Elas precisam somar também. Às vezes eu vejo mestre de bateria falando assim, não, a gente vai fazer batida tal em cima e batida tal embaixo. Pô, mas não tem nada a ver uma batida com a outra, entendeu? Então, aquilo aí não vai somar. Então, sempre prestando atenção se na acentuação dessas batidas, se elas casam. Tem que casar, porque senão fica uma coisa muito feia. O Felipe pode até falar isso um pouco melhor do que eu, porque tem mais conhecimento do que eu sobre isso. E a questão também de repique, né? Se o repique tá somando naquele molho ali da bateria, se tá aquele molho legal, é só isso, basicamente isso que eu acho, né? Pelo menos eu entendo dessa maneira, e o Kleber também, o Guilherme também, que as baterias deveriam prestar atenção nisso, sabe? Em primeiro lugar o ritmo, aí depois se fazer uma bossa. Às vezes você não faz uma bossa nem tão difícil, mas ela te dá um efeito dentro do samba que as pessoas lembram muito mais do que aquela bossa mirabolante que você usa 15 mil instrumentos, que tem 1 minuto de duração e tudo mais. É assim, Rodrigo, você falou de afinação e de bossas, e vale falar também pra galera que está conhecendo o Carnaval Carioca, as baterias de escola de samba e tal, que antigamente, anos atrás, as convenções todas voltavam baseadas em cima da frase do repique, que era o instrumento solista, para fazer todo mundo, a galera toda da bateria tocar. E hoje em dia, assim, de 14, de 12 escolas, a gente identifica pelo menos 10, 11 que voltam com surdo de terceira, fazendo frase, chamando a bateria de volta. Bossas que perderam aquele padrão antigo, clássico, de voltar com repique, que volta no tempo. E assim, qual é a sua visão, Rodrigo? A visão que você tem do Rodrigo Coutinho para esse tipo de convenção, para essas bossas, assim, você acha que o samba perdeu a sua identidade, a sua característica, ou você acha que é uma coisa nova, que vale sim inovar? Por exemplo, o tamborim, quando faz uma subida, a bateria volta. Você acha que a gente precisa manter o que já existe, a convenção do repique, voltar, tudo, ou você acha válido assim, o instrumento voltar, cada instrumento numa certa hora, chamando a responsabilidade da bateria? Cara, eu acho assim que tem lugar pra tudo assim no samba. Eu costumo falar muito que você citou antigamente, por exemplo. Se a gente for citar o nível total das baterias antigamente hoje, cara, assim, é uma evolução abissal, porque antigamente várias baterias passavam na avenida altamente desafinadas, entendeu? É claro que assim, tinha muito ritmista bom, né? A gente vê até hoje uns caras que desfilam há, sei lá, 20, 30 anos que tocam muito. Mas hoje se tem mais cuidado com essa parte. Sobre essa questão de volta, de bossa, a participação do instrumento nas bossas, cara, eu acho que tudo é o bom senso, né? Por exemplo, me preocupa muito o uso que é feito no surdo de terceira em algumas baterias, sabe? A gente vê... Até porque isso envolve afinação também, né? Se o instrumento não estiver afinado, por exemplo, o risco do surdo de terceira embolar uma chamada para bateria é enorme, assim. Assim, a gente vê hoje, por exemplo, tem bateria, há pouco tempo isso aconteceu, uma bateria, o samba quase todo um desenho de terceira com 2 macetas, cara, entendeu? Sabe, às vezes você tinha determinadas partes do samba, parecia que você estava ouvindo Olodum, alguma coisa parecida com isso, e não samba mesmo. Então, assim, eu acho que tem lugar para tudo. Eu acho legal uma bossa, hoje em dia se faz muita bossa que volta no surdo de segunda, que na verdade é o tempo forte da música, o surdo de segunda, né, no samba. Então, assim, eu acho que essa foi uma inovação que eu achei muito legal e eu gosto muito quando ela é bem feita hoje. Sei lá, uma chamada de tamborim, ou caixa, rufando, voltando, sabe? Isso aí tem muito, hoje em dia tem até volta em cima de chocalho, entendeu? Então eu acho que isso mostra uma versatilidade rítmica que é legal.
que soma. Porém, mas você precisa saber usar isso. Não é todo mundo que sabe usar isso e tudo é o bom senso, né, cara? Assim.